Bom dia, turminha, pessoal do curso de redação, professora Marisa, professor Marcel. Tudo bem? Animados, cansados, preocupados? Então é um misto de sentimentos aí que permeiam a nossa vida, mas vamos pensar assim positivamente. Vamos chegar lá, vamos concluir o curso, vamos nos sentir preparados para que o sucesso seja alcançado aí nos vestibulares que vocês farão, tá? As aulas de hoje são as aulas 57 e 58, trabalhando o Enem de 2018 e vamos dizer assim, quase chegando à etapa final do nosso curso, né? Na próxima semana nós encerraremos a parte teórica do curso, tá? Com relação aos textos de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, vou fazer alguns comentários. Primeiramente, até hoje tem gente que ainda não está grifando a tese. Não vou falar mais. Já cansei, esgotei de dizer que é um caminho mais seguro para vocês, exatamente de identificar através de uma frase o que exatamente vocês estão defendendo. Porque todas as competências têm a ver, principalmente a segunda, a terceira e a quinta, tem a ver com essa tese que foi identificada. Então, no caso aqui da intolerância religiosa, veja bem, caminhos para combater. A pergunta não foi: há intolerância religiosa no Brasil? Para vocês falarem que sim e quais são elas. Não, que há intolerância já se sabe. Mas quais são os caminhos para combater esse tipo de preconceito? Então, esse era o foco da tese da semana. Então, vocês poderiam ter falado assim, ó: é um problema que precisa ser resolvido, é preciso garantir a liberdade de crença. É uma posição. Outro exemplo: o mal da intolerância religiosa necessita de melhorias nos aspectos sociais capazes de combatê-la. É outro posicionamento. É outra maneira de expor o posicionamento. Lógico que contrário todo mundo vai ser. Combater a intolerância religiosa é essencial e deve ser uma prioridade para o cidadão brasileiro. Por exemplo, embora muitos caminhos para minimizar o problema da intolerância religiosa tenham sido estudados, muito ainda é preciso ser feito para melhorar tal dificuldade. Outra maneira de dizer: o Brasil foi concebido a partir da intolerância religiosa, que persiste na atualidade, devendo-se estabelecer caminhos para combatê-la. Outra maneira de falar. Evidencia-se assim a presença da intolerância religiosa contemporânea, que sucessivamente ganha espaço na sociedade brasileira, fato que deve ser combatido. Então, são maneiras de vocês apresentarem a tese, sugerindo o que virá no texto em seguida na sua argumentação, tá certo? Então, nós temos aqui que prestar atenção na palavra caminhos e combater. Falar simplesmente sobre a intolerância religiosa, descrever situações, exemplificar historicamente, mas não apontar caminhos, consiste em uma forma de tangenciamento. Como eu falei, a pergunta não foi: há intolerância no Brasil? Quais são as trajetórias possíveis para o combate a essa intolerância, tá?
Então, assim, a grande maioria fez a defesa no sentido de apresentar um argumento histórico ou uma introdução histórica, desde a perseguição cristã na época dos romanos, passando pelas cruzadas, passando pela Guerra Santa, pela Inquisição da Idade Média. Então vieram nessa trajetória, chegaram ao Brasil colonizado por europeus, que trouxeram a catequese cristã, que impuseram aos índios, que não aceitaram a religião dos negros, porque os negros não eram considerados cidadãos e eles achavam que eles não tinham alma. Então, tudo isso ficou bom. Ficou bem feito e, vamos dizer assim, veio falar que a intolerância é cultural, que ela vem vamos dizer assim, ela acompanha a história da humanidade, tá certo? Aí, então, vocês tiveram aí a apresentação, muita gente defendendo, né, a laicidade do Estado, que é garantido pela Constituição, e vocês fizeram a apresentação de alguns dados que foram citados como forma de argumentação. John Locke, os 3 direitos naturais, a vida, a propriedade privada e a liberdade. Então, a liberdade ao garantir a escolha individual da religião. Tá? Citou-se o Diário de Anne Frank, colocando, né, a perseguição aos judeus por parte do nazismo. Historicamente, falou-se de Getúlio Vargas, que proibiu o culto das religiões de matrizes africanas. Bauman, o individualismo, cada um achando que a sua é a religião certa e querendo impor isso aos outros. Muito foi citado da legislação, a Constituição Federal, e falando sobre o Estado laico e a garantia desse Estado. Durkheim e a coerção social, o fato social. Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. E interessante, achei também uma colocação de que a obra do Aleijadinho, que é de caráter cristão, que se encontram lá nas igrejas mineiras, apresentam figuras cristãs, mas na sua arquitetura, nas suas esculturas, a influência das culturas afrodescendentes. Então, assim, gostei dos textos. Eu acho assim que houve evolução em muitos, porque conseguiram estabelecer essa progressão, que é um sentimento que acompanha a sociedade humana, com períodos mais intensos de violência ou menos intensos, mas que essa agressão ao direito de escolha de uma religião vem sendo feita, vamos dizer assim, isso vem sendo feito há muito tempo, acompanha o homem na sua história, na sua trajetória histórica, e muito se falou também sobre as religiões afrodescendentes, o desrespeito que se revela com relação a elas, a crítica à imposição do cristianismo, a visão de que apenas os segmentos cristãos seriam as únicas formas válidas. Então, a defesa, de uma maneira geral, de que o Estado não interfere e as pessoas deveriam respeitar o culto do próximo, a crença do próximo e as formas como ela se manifesta. Então, vamos dizer assim, de uma maneira geral, eu gostei dos textos, tá? Houve aí
várias notas 8, né? Vários ganharam o chocolate virtual, mostrando uma evolução, tá certo? O tema favorece, então, o resultado de qualidade veio junto com isso, tá certo? Então, de uma maneira geral, fiquei contente com as redações da semana, tá? O Enem 2018, que é o que nós vamos trabalhar essa semana. Então, vocês estão assistindo aqui ao vídeo com comentários de 2016 e nesta abordagem de 2018, nós selecionamos 30 questões objetivas e a proposta de redação de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Então, aqui eu chamo a mesma atenção. Não é para falar de internet, não é para falar de rede social, basicamente. Manipulação, controle de dados. São as palavras que vocês têm que considerar aqui na abordagem do seu tema, tá certo? Este é o tema que foi analisado o ano passado com relação a aquilo que os corretores deveriam observar. Então, eu vou falar sobre a competência 5 de uma maneira geral. E depois que eu tiver corrigido o texto de vocês desta aula, aí eu vou apresentar para vocês o que exatamente eles consideram válido ou não válido com relação a esse tema aqui e a competência 5, tá? Então, o que fala a competência 5? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, vejam bem, proposta de intervenção, não é solução. Tem gente que acha que tem que apresentar uma solução. Como você pode intervir, como você poderia interferir para que esse problema fosse amenizado e não exatamente solucionado, tá? A competência 5, que é apresentar essa proposta de intervenção, necessariamente tem que estar relacionada ao tema. Então, ela se articula com a competência 2 e com a competência 3, que tratam do desenvolvimento temático. E deve estar integrada ao texto. Então, eles colocam assim que a proposta de solução, normalmente ela vem no último parágrafo, mas ela pode acontecer no decorrer de todo o texto. Cada vez que vocês sugerem um comportamento, uma ação, uma análise diferente, vocês estão trabalhando a proposta de intervenção. Então, ela não é única e exclusiva do último parágrafo, tá certo? Ela é relacionada e ela é integrada ao texto. Então, ela pode aparecer em outros momentos. Eles situam lá que até na introdução, de repente, você já pode estar sugerindo caminhos para a intervenção a respeito no caso que nós falamos agora, da intolerância religiosa, por exemplo, tá? Então, competência 2 e 3, ela tem que estar perfeitamente articulada com a competência 5. Você não vai sugerir uma intervenção sobre a qual você não falou no texto. Vamos dizer assim, que não foi abordada no texto. Então, elas estão interligadas. Então, são 5 momentos diferentes que são analisados na competência 5. A ação, o que é possível fazer. Nada de utopias, nada de coisas impossíveis de serem alcançadas, nem genéricas, sabe? Às vezes fica assim num plano genérico. Promover uma campanha que combata a intolerância, por exemplo. Especificar o que é possível fazer.
quem? O agente. Quem deve executar? O Estado? O Poder Legislativo? O Poder Executivo? O Judiciário? A sociedade? O setor da educação? Quem é o agente dessa intervenção que você propôs aqui? Quem faz? O modo ou o meio de realizar. Como viabilizar isto? É uma campanha? É a propaganda? É a exploração do tema em série, em casos especiais, via televisão, via internet, uma campanha via rede social? De que modo eu posso viabilizar o que eu propus aqui? Como fazer? O efeito, qual o efeito que ela pode alcançar? Se isso for feito, qual o resultado que ela traria? Qual o benefício? Como que essa intervenção poderia positivamente melhorar a questão da intolerância, por exemplo, no Brasil? E esse daqui, o detalhamento, olha só. Que outra informação para detalhar a proposta? Então, às vezes o aluno acha que ele tem que apresentar 6, 7, 8 propostas de intervenção. Aí eles falam assim, bom, tudo bem, mas vai ser escolhida uma, a mais completa, a que tiver melhor é que vai ser considerada para a correção. Então não há necessidade de ficar buscando um monte, uma porção de caminhos, tá certo? O importante é vocês cumprirem este roteiro. O que fazer, quem vai fazer, como fazer, qual o resultado e algum detalhamento a respeito vamos dizer assim, se eu propus uma campanha, de repente eu detalhar essa campanha. O que seria dito? Qual o objetivo? Como fazer isso de modo que atingisse um número maior de pessoas? Então, essa parte aqui do detalhamento é uma situação que geralmente não é colocada, tá? E eles consideram lá como um dos 5 itens a serem analisados. Então, quando eu for comentar a manipulação desse comportamento aqui, do controle de dados, manipulando a maneira de pensar e a maneira de agir do usuário da internet, daí eu entro em detalhes aqui do que eles consideraram que cumpriu esse roteiro ou não. Aí eles colocam, gente, a questão dos direitos humanos. Tudo isso de acordo com os direitos humanos. O que eles relacionaram como direitos humanos? Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, a vivência e a globalidade, a sustentabilidade socioambiental. Os itens que devem ser respeitados quando a gente fala uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Certo, pessoal? Então vamos ver aí, caprichando na competência 5, vamos ver se alguém consegue chegar aos 200 pontos na competência 5, respeitando essa orientação que nós passamos na aula de hoje. Tudo bem? Então, bom trabalho, caprichem. Alguns estão melhorando significativamente, outros que escrevem de vez em quando estão estacionados. Aqueles que estão escrevendo bons textos estão se mantendo
na linha entre 7 e 8, e aqueles que estão escrevendo um ótimo texto e também estão se mantendo na faixa do ótimo, tá? Então, um desafio para todos que estão em 7.4, 7.8, 7.2, vamos dizer assim, para tentar chegar a um ótimo texto. E o pessoal dos 800 aí, tentar chegar, quem sabe, aos 900 pontos, né? Que segurança que isso vai transmitir aí na hora de fazer a sua redação no Enem. Certo, turminha? Beijo para vocês. Força. Tentem ficar bem. Põe o seu emocional aí em, vamos dizer assim, atuando em pensamento positivo. Vai dar certo. Vou chegar, vou fazer, vai ser um ano de conquistas. Apesar de toda a dificuldade do ano de 2020, ele vai me levar à universidade. Tá bem? Beijo, fiquem bem. Bom trabalho para vocês.